Olá, seguidores da Adonai Web Rádio TV. Iniciamos agora o nosso podcast Direito no Ar na versão 2022. Vamos estrear com o sarrafo lá em cima, do meu lado aqui, Dr. Bruno Lana, promotor de justiça. Pastorzinho, a gente começando 2022, trazendo um promotor de justiça, ferrou, hein? Outro patamar, né, parceiro? Como diz o meu amigo aqui, Dr. Bruno, outro patamar, né? Outro patamar. O meu xará, né? O Bruno, BH 27. A nossa ideia esse ano, doutor, é a gente fazer uma apresentação dos nossos colegas de trabalho na área do jurídica, mostrar para a sociedade da nossa comarca, dos nossos ouvintes, nossos telespectadores, que por trás de um terno tem uma pessoa. Sim. E aproximar também a sociedade do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos advogados, e a gente entender que as pessoas estão cumprindo o seu dever de legal, profissional, mas também existe um pai, existe um marido, existe um amigo, existe um jogador de futebol que eu descobri agora. Tá ali escondido. Pelo tanto que estudou, não pode ser bom de bola, não. É compatível. Não tem jeito. Então eu quero te dar boas-vindas, te agradecer por aceitar esse convite, de estar aqui conosco, de participar desse bate-papo. E é isso. Vamos pra frente. E quem é o Dr. Bruno Lana? Quem é o doutor? Guilherme, primeiramente, eu que agradeço, sabe? Esse convite, ter a oportunidade de participar dessa iniciativa, de trazer, né, para mais perto da população o que é os profissionais do direito, da área jurídica, do Poder Judiciário, do Ministério Público, a nossa função. Muitas das vezes a própria formalidade do tribunal, né, do fórum, a vestimenta, né, a autoridade investida em alguns servidores, de alguma forma traz um distanciamento para justamente o destinatário final do nosso serviço, que é a população. Né? Nada mais é do que o nosso destinatário final custeado por eles mesmos. Nós somos custeados pelos nossos impostos. Então, eu agradeço, em nome até da instituição Ministério Público, mais do que em meu nome, mas em nome da instituição do Ministério Público, de ter essa possibilidade de passar para quem vai estar nos ouvindo, nos assistindo aí através dos instrumentos de mídia social e streaming, o que é o nosso trabalho. A gente trabalha já há algum tempo junto, né, doutor Guilherme, você como advogado, eu como promotor de justiça, mas também temos a satisfação de termos uma amizade bacana. Sim. Isso é muito bom. Né? Eu não sou de Ubá, vim para cá, vai fazer 10 anos, mas com muita satisfação que eu tenho construído amizades e você está nesse hall aí de pessoas que tem uma consideração muito grande. Eu tenho um problema nessa amizade nossa porque tá desigual, né? Eu vou te bem encher o saco, eu só tô levando ferro, porque o Vasco... Tá desigual. Pra turma que tá nos assistindo, infelizmente o Dr. Bruno é Flamengo e eu sou Vasco, eu tô com um probleminha aí esportivo. E eu não tô dando muita sorte nos últimos 2, 3 anos. A gente fala sobre outras coisas, a gente pode falar sobre Fórmula 1, por exemplo, outras coisas. Mas você me perguntou quem é o Dr. Bruno Lana, né? Eu sou carioca, e todo carioca nasce flamenguista. Nem todo. Verdade. Sou carioca, nasci 7 de setembro de 1980. Dia depois do meu aniversário, eu sou dia 6 de setembro. Olha só. Pois era, para você ter escolhido um time melhor, mas tudo bem, às vezes a lua naquele momento... Era lua cheia. Era lua cheia. Mudou, mas enfim. Eu morei... Eu tenho meus pais, né, de origem simples, né, a gente morava no Rio de Janeiro, capital, morei no subúrbio do Rio, no Meia. A minha mãe formou em Direito, meu pai em Ciências Contábeis. E no início da década de 90, minha mãe passa no concurso para promotora de justiça. Minha mãe faz parte dos quadros, minha mãe é membro do Ministério Público do Estado do Rio. E então, eu com 11, 12 anos, a gente muda para o norte fluminense, uma cidade chamada Itaperuna. Sim. Tão quente quanto o Ubá.
E ali eu passo, então, o círculo de amizade dos meus pais, eu passo a conviver com juízes, promotores, advogados. E esse mundo jurídico, então, ele torna ali um cotidiano meu. E dentro desse contexto, o caminho, né, meio que natural era eu seguir isso. Esse fluxo. Minha mãe era promotora criminal, foi promotora criminal durante muitos anos, não é mais. E eu segui esse caminho porque eu comecei a gostar mesmo. E aí, em 1997, eu ali no terceiro ano do segundo grau, faço vestibular e passo para Juiz de Fora, para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora, então, a gente vai morar em Juiz de Fora, faço a Federal lá, Faculdade de Direito, e começo então a estagiar no Ministério Público, começo a acompanhar mais o trabalho da minha mãe, e via no Ministério Público era o que eu almejava enquanto profissão, sabe? Eu comecei a admirar a função de promotor de justiça, né? Vendo a minha mãe, vendo a dedicação dela, vendo a função tão importante dessa instituição, que adquiriu essa importância de 1988 para cá. Então, minha mãe é promotora desde 1991. Então, o Ministério Público, na sua roupagem atual, tinha só 3 anos. Sim. Então, eu acompanhei o crescimento dessa instituição que hoje... O fortalecimento da instituição que hoje eu tenho a honra de fazer parte. Eu vi a trajetória dos promotores de justiça, né, tendo que batalhar o seu espaço ali. Minha mãe, primeira comarca, ela foi para Itaperuna, ela passou na sede do Ministério Público, no Rio, era um prédiozinho no centro da cidade. Ela pegou uma máquina de escrever, era um Fusca branco. Fusquinha. Foi, cara, Fusquinha branco. E foi. E chegando lá, foi desbravar todo. Hoje a instituição, né, deve muito a esses promotores, né? Que abriram um caminho. Que abriram um caminho. Então, isso foi me deixando muito fascinado por essa instituição, que a gente vai falar, né, o que ela é. Foi me deixando muito fascinado de ver o quanto eu poderia contribuir. É claro também, tem uma questão de satisfação financeira, pessoal, isso aí é inegável. Ninguém trabalha meramente por ideologia, né? Então eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse promotor de justiça. Sim. E na área criminal. E aí, durante a faculdade, eu já me via, né, dentro dessa vontade. E aí vem a questão da disciplina, né, de me dedicar, final da faculdade ali. Fui um estudante normal, em Juiz de Fora. Juiz de Fora é bom. Jogava bolinha? Jogava minha bolinha lá no Crack, ou no Jardim Glória, lá em Juiz de Fora, um salãozinho, pessoal da faculdade, a gente fazia um interperíodos. Não era ruim, não. Não era ruim, não. Acho que eu jogava melhor que, por exemplo, assim, acho que o Rodinei eu jogava. Você era o dono da bola? Você que alugava a quadra? Eu alugava a quadra. Porque na Unipac aqui, eu formei na Unipac. Uhum. Eu era o dono da bola. Eu tinha a chave da quadra do campinho e eu ainda levava o pessoal. Então, esse é o melhor caminho. Eu não ficava de fora. Eu era mais ou menos assim, a bola até que ficava comigo também. A gente vai usando as armas que eu sei, A gente usa as armas que a gente tem. Lógico. Mas, então eu jogava minha pelada e quer dizer... E nessa época você já sofria com o Flamengo, né? Essa não era uma época tão boa pra rapaz, você. Ali eu entrei na faculdade em 98. Época boa pro Vasco, hein? Agora vocês estão descontando tudo. 99, 2000, Eurico Miranda, Copa João Avelange. Brasileiro. Aí depois ali a gente foi melhorando. Né? 2006 eu já era promotor de justiça, nós ganhamos a Copa do Brasil em cima do... Você tinha que lembrar esse ponto? Obina. Valdir Papel. Mas, então, formei em 2003, eu entrei, como eu disse, né? O meu foco sempre foi fazer direito, o meu foco depois sempre foi ser promotor de justiça. Passei na Universidade Federal, eu tive todas as condições de fazer um bom estudo. No terceiro ano eu passei e acabei formando com 22 para 23 anos em direito. Prodígio. 22 para 23 anos. Filho de promotora, para sozinho é assim mesmo, viu? E me dediquei, né? Assim, fazia do estudo uma profissão. 8 horas da manhã eu acordava, pegava uma garrafa de café, meus estudos, e até 10 horas da noite. 10 horas da noite eu parava.
E... Ainda na faculdade? Não, aí logo depois que eu formei. Logo depois que eu formei. Formei em 2003, em agosto de 2003, setembro de 2003, e em agosto de 2005 eu tomo posse como promotor de justiça. Eu tentei 2. O primeiro em 2004 eu não passei, em 2005 eu passei. Eram 4.000 candidatos, eu passei em 7º lugar. Que beleza, hein? Bom. Mas foi uma dedicação. Mas não foi por acaso não, né? Não foi por acaso. Na verdade, não caiu por acaso, né? O sucesso, ele não vem por acaso, ele vem precedido de esforço e determinação. Agora é a hora do corte. A gente brinca aqui que é o seguinte, quando tem uma frase bacana, a gente faz um corte e joga só ela depois. Bacana. Então agora nós temos até uma parte do coach, o sucesso. O sucesso, ele não vem por acaso, ele é precedido 100% de dedicação e esforço. Sim. Bacana isso. Essa aí já pode salvar como primeiro corte nosso. Tá salvo o corte. E aí, em 2005, você passa no concurso? Eu passo no concurso, né? Eu já tinha passado em outros. E para onde você foi? E aí, a minha primeira comarca foi São Francisco. Onde que é isso? São Francisco é norte de Minas Gerais. É no sul, praticamente, da Bahia. Tem Montes Claros, que é a cidade mais conhecida ali. Está com 900 quilômetros da gente. São Francisco fica às margens do Rio São Francisco. Um dos piores IDHs do estado, uma cidade muito pobre, eu com 24 anos para 25, e foi a minha primeira comarca. Lá eu fiquei 4 anos. Na verdade, eu respondi por algumas comarcas ali, porque quando a gente entra no concurso e toma posse, a gente toma posse como promotor substituto. Sim. A gente não tem uma titularidade. Titularidade, para o pessoal entender, não tem um lugar fixo, né? O substituto, ele fica, vamos dizer assim, tapando o buraco. E é essencial que isso aconteça, né? Uma promotora tem licença maternidade, um promotor que tirou férias, então a gente fica tapando esses buracos. Vai lá e cobre. E o início da carreira é isso mesmo, né? E então eu fui para São Francisco, mas fiquei lá, fui promotor também em Montes Claros, cooperei muitos anos numa cidade chamada São Romão. Também não conheço. Eu tinha um TR4, um Jeep, eu andava 60 km de estrada de chão, botava meu carro na balsa, atravessava 10 minutinhos o Rio São Francisco. E ia ser promotor lá, fiz júri. A cidade devia ter uns 3.000 habitantes. Em torno de 500 habitantes eram quilombolas. Beleza. Eu falo que foi um período assim, de um enriquecimento pessoal muito grande, de um amadurecimento. Cultural também, né? Cultural, humano, sabe? Você vê perto da gente coisas que a gente só via em livros. Eu morei no Rio de Janeiro, depois Juiz de Fora. Eu tive contato lá com pessoas que moravam em casas de pau a pique, pessoas que eram acometidas pela doença de Chagas, que a gente não imaginava, não né? Isso mais, não imaginava nem em Minas Gerais, né? Situações que... Mas isso me trouxe um enriquecimento muito grande. E isso molda o ser humano, mas também molda o profissional, né, doutor? Molda o profissional. Você, ali, e muito interessante, que ali a palavra da autoridade, de um promotor, de um juiz, ela tem um poder muito grande. Então ali eu comecei também a aprender que junto com o poder existe uma responsabilidade. Homem-Aranha. Homem-Aranha, né? Exatamente, o tio do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E é isso, né? É isso, gente. E aí você começa a perceber que a sua instituição, ela é realmente capaz de mudar a vida daquelas pessoas. Sim. Né? Pessoas que são completamente relegadas em segundo plano. Pessoas que passam uma vida esquecidas. A gente tinha ali, eu tinha contato com pessoas ali que iam ser sepultadas, viveram uma vida sem nunca ter sido registrada. Não contava para números oficiais. Então, assim, foi uma experiência de 4 anos que eu carrego pro resto da vida. E a gente vê a precariedade assim, da vida dessa pessoa, a falta de registro já diz tudo, mas sem saneamento básico, sem energia elétrica às vezes. Sem uma desconectada do mundo, desconectada completamente do mundo. Né? Eu estou falando de 2005, não é tão estou falando longe, desse né? século, não estou falando de algo passado. E depois eu fui, então, para a comarca de Ponte Nova. Sim. Saí de São Francisco. Ali São Francisco, São Romão, São João da Ponte, Montes Claros. Ali eu aprendi a comer arroz com piqui, carne de sol, pimenta, né, uma cachaçinha.
Mas cerveja muito gelada lá, boa. Lá é quente, né? Lá é quente pra caramba. Mas o povo muito acolhedor, muito respeitoso, sabe? E muito carente da Estado, presença né? do Estado. Né? Muito carente dessa necessidade. Muito carente dessa presença. E aí eu fui para Ponte Nova. Fiquei em Ponte Nova 1 ano. Ponte Nova eu já peguei uma outra realidade aqui, Zona da Mata. Sim. Uma comarca bem puxada ali, não sei se porque ela fica entre Viçosa e Ouro Preto, mas um tráfico de drogas muito pesado. Então ali foi importante para mim, porque aquele 1 ano ali eu peguei, foi aí que eu realmente me transformei no promotor de justiça criminal. No Norte de Minas eu pegava de tudo, né? A gente pode falar um pouco do que é a minha instituição, mas contando um pouco a minha trajetória. Sim. Então ali eu abracei e falei, é isso que eu quero. É o promotor de justiça, é a área criminal, é onde eu me identifico, eu acho que, e também é onde eu posso fazer um papel importante para a segurança pública. É a origem raiz do Ministério Público. Sim. Quando você pensa em promotor de justiça hoje, o Ministério Público ele tem um leque de atribuições muito diversificado, mas é o promotor criminal, né? Sim, que chama a ideia inicial que se faz. Né? Quando você fala promotor, é aquele cara que está lá de beca, acusando, né? Vai para a cadeia em nome da sociedade e, né? Então essa visão e esse perfil do promotor de justiça criminal que me apaixonou. Sim. Me apaixonei por isso. Falei, não, é aqui que eu posso contribuir. E todo dia, quando eu acordo, eu renovo isso. Eu vou fazer algo pela segurança pública, por política criminal. Sim. E aí me identifiquei, saí de Ponte Nova, fui para Manhuaçu, fiquei de Manhuaçu de 2009 a 2013. E desde 2013 estou aqui, em Ubá. Cheguei, fiquei Como a promotoria que vagou aqui era promotoria ambiental, e era a única forma de eu vir para cá, eu então vi e fiquei aqui na promotoria da infância e meio ambiente durante 2 anos. Aí nisso o doutor André Padilha, né, saudoso André Padilha, colega nosso. Deixa eu aproveitar essa passagem, porque eu ia falar do André Padilha. Uhum. O doutor André foi o melhor professor que eu tive. Bacana, e de verdade, não me deu aula. Não. Ser humano fantástico. De acompanhar as audiências que ele fazia. E eu faço questão de dizer que o doutor André é a pessoa mais inteligente que eu já conheci pessoalmente. Sim. Doutor André Rezende Padilha, um abraço. Quero deixar essa homenagem ao amigo, que hoje eu posso ter a honra de chamar o doutor André de amigo. E de verdade, a pessoa mais inteligente que eu já vi. Eu ficava impressionado de ver ele ler em alemão. Para mim era uma coisa muito longe ainda. E um ser humano fantástico. Eu trabalhei com ele, porque quando eu cheguei aqui, ele ainda estava na ativa. Inclusive, a gente teve a oportunidade de tomar um whisky junto. Ele me serviu um Green Label. Tô tendo que tomar de novo, hein, doutor? Pra mim é Red, olhe lá, hein? Doutor André, pro Guilherme aqui é só Redzinho. Não, ele pegou aquele Green Label, tirou mostrou como é que faz. Assim, tal. Falei, rapaz, vem cá, meu filho, deixa eu te mostrar como é que faz. Vem cá, aqui, olha só, deixa eu te orientar aqui. E e uma pessoa fantástica, assim, de um coração muito bom. Carioca. Doutor André tem uma história interessante. Fluminense, Se eu não estiver enganado, ele tem esse problema. Se eu não estiver enganado, o doutor André começou a faculdade de medicina. Isso. Abandonou a faculdade de medicina. E ganhamos um grande promotor de justiça. E está aí agora contribuindo na nossa cidade aí, no executivo, e eu desejo a ele muito sucesso. Uma pessoa que merece todos os nossos cumprimentos mesmo. Gosto muito dele. Tem muito tempo que eu não vejo. Também fica aqui meu abraço. Tem que aparecer lá no fórum, doutor André. Acho que agora, como ele está lá na prefeitura, ele fica com medo. Aparecer lá no fórum e a gente mandar um monte de ofício. Mandar o serviço para ele fazer. Um monte de ofício para você, pode levar. E aí agora eu estou aqui em Ubá. Tem 8 anos que eu sou promotor criminal, né? Aqui Ubá também é a cidade que eu escolhi viver. Sim. Aqui eu tenho meus filhos, né? Aqui eu tenho a minha caminhada. Pretendo aqui viver durante muitos anos. Gosto das pessoas aqui, né? Gosto da forma que eu fui acolhido na cidade. A minha profissão, né, o cargo que eu exerço, eu sempre tive em mente que ele, parafraseando aí até a questão do tio do Peter Parker, né?
você tem o bônus de você ser a autoridade na cidade do interior, né? Onde eu vou, eu não passo de forma anônima. Sim. Eu sou o promotor de justiça, eu sou o Dr. Bruno. Mas, por outro lado, você tem esse ônus também, né? Muitas das vezes, o leigo, aquele que nos olha, né, de terno e gravata, ali, exercendo autoridade, ele fica um pouco inibido de, no meio social, né, às vezes na minha hora de folga, se aproximar. Sim. Né? O cargo que exerce, ele traz esse distanciamento. E muitas das vezes a gente acaba abraçando esse distanciamento como uma autodefesa também, como uma autodefesa, né? Eu tenho que dar o exemplo, né? O meu cargo me impõe isso, né? E na verdade, no sábado, no domingo, quem está ali é o Bruno, né? Eu vou ver o meu Flamengo, eu sofro, enche meu saco. Manda um WhatsApp, você sumiu, meu filho. Né? Manda ali o Gabigol, toma minha cerveja, né? E cuido da minha vida. Sim. Tenho o meu círculo de amizade, convivo, faço parte, né, da vida de Ubá, consumo aqui Ubá, né? Participo da vida como cidadão. Mas o cargo que exerce acaba nos dando essa diferenciação, que aí cabe muito a mim. Eu tenho como conduta sempre mostrar que eu não tenho como deixar de ser promotor de justiça, né? Eu sou promotor de justiça 24 horas. Tanto que a minha lei orgânica me impõe a uma conduta, né, de acordo com o decoro do cargo, 24 horas. Mas também eu gosto de mostrar que eu não sou uma figura à parte da cidade de Ubá. Sim. Da mesma forma que é o dono da padaria, da mesma forma que é o motorista de ônibus, da mesma forma que é o professor, é o Bruno. Você não acorda de terno, não, né? Não. Põe um chinelinho. Eu durmo com a camisa do Flamengo. Já para acordar assim. Essa parte você pode cortar e não pode ser pôr no ar, não, viu? Esse é o corte mais importante. Não, isso. Eu não acordo o promotor de justiça, né? Eu acordo o Bruno. E faço questão de me integrar completamente na vida da cidade. Né? E, assim, a gente sabe que a ideia inicial, igual você falou, que foi a que te fez apaixonar pelo Ministério Público, é aquela ideia do promotor, acusador, que faz o serviço de proteger a sociedade, de tirar os elementos que não conseguem se comportar em sociedade, cometem crimes, para resguardar na cadeia, para a sociedade continuar a sua vida em paz. Sim. Mas uma ideia que o Rogério Greco gosta de dizer, é um promotor que já se aposentou, que o promotor de justiça, ele não é um acusador, ele é um promovedor de justiça. Isso. Então ele pode também pedir a condenação, como ele pode pedir a absolvição. Então a função do Ministério Público não é acusar, sobretudo quando a gente tem essa ideia da parte criminal. Sim, né? sim. Então a gente sabe que é tentar passar a verdade e aquela verdade ser executada. Né? Isso. Até aproveitar, e vou então agora me permitir falar um pouco da minha instituição, né, que é o Ministério Público, que dos personagens jurídicos... Só para te interromper, e eu vou te interromper um monte de vezes, não, eu tenho esse problema. Fica à vontade. Advogado gosta de falar, não gosta de... Pera aí, deixa eu falar. Teve uma pesquisa agora há pouco tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, que o Ministério Público foi eleito a instituição mais confiável. Isso. E não chegou ali à toa. Né? Isso é importante, e isso tem que servir também de duas formas. Ele não pode servir como algo para nós nos acomodarmos, Sim. Né? E também não deve também servir como algo para nos envaidecermos a ponto da gente achar que somos... Né? Isso tem que ser um norte referencial para o quê? Estamos caminhando. De manutenção, né? Manutenção, é aqui. Chegamos até aqui porque tem um trabalho. Então, mas o Ministério Público, o Guilherme, ele, vamos dizer assim, dos personagens jurídicos, da cena jurídica, né? Quando a gente pensa no tribunal, a gente vê ali o juiz, vê o advogado, né? Vê o promotor, vê o réu,
ver a vítima. Né? Na maioria das vezes o leigo ele tem essa visão mais próximo disso do que a justiça e o tribunal. Então o ator Ministério Público, ele é o ator mais recente aí, né? Um ator mais novo. Nós falamos de 88 para cá. E você falou dessa questão do órgão acusador. O que me apaixonou pelo Ministério Público, mais do que ser meramente um órgão acusador, é justamente essa função hoje proativa que o Ministério Público tem enquanto fiscal da lei, promovedor da lei. Você falou aí do Rogério Greco, que aposentou, foi meu professor, foi colega de Ministério Público, e hoje, inclusive, está como secretário de Segurança de Defesa Social aqui do Estado, do Romeu Zema. Um cara fantástico, carioca também, flamenguista. Olha só. Eu tenho os livros dele, estudei por ele. Graças a Deus no livro ele não faz menção ao Flamengo, por isso que eu comprei. Bom, a gente vai vendo os patamares aí. Cara fantástico. Então, assim, então o Ministério Público, a gente vive num Estado de Direito. Nós estamos falando aqui de um programa, Direito no Ar, nós vivemos num Estado de Direito. O Brasil é um Estado de Direito. O Brasil, não tem como a gente viver no país Brasil se não for pelo império da lei, da justiça. Desde a hora que você acorda, né? Você acende a luz, aquilo ali é um contrato de consumo, você está pagando. Você sai de carro, tem as normas do Código de Trânsito. Ou seja, tudo que nós fazemos... Tem que seguir regras, né? Tem que seguir regras, né? Existe uma pauta ali de direitos e obrigações que todo cidadão brasileiro tem. Que a gente, até se a gente for buscar lá na origem do Teoria-Geral do Estado, Teoria-Geral do Direito, né? Jean-Jacques Rousseau fala do pacto social. Sim. A gente faz esse pacto social. E é muito importante a gente dizer do pacto social, que seria a Constituição, porque ali na Constituição foi elencado diversos direitos importantíssimos para todo cidadão brasileiro. Patrimônio público, saúde, vida, meio ambiente. Então, E a nossa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela homologou, ela escreveu direitos que até então a gente não tinha tanto. Né? Não tinha tanto, ela trouxe essa carga social. E uma carga social, inclusive, aberta. Ela fala assim, isso aqui são os princípios basilares do nosso Estado. Mas que daqui para frente, você povo, você judiciário, você legislativo, você cidadão, que preencha isso. E aí o Ministério Público, ele adquire uma função muito importante ali, Guilherme. Porque a partir do momento que você tem uma pauta de valores tão significativas, com direitos sociais tão importantes para um desenvolvimento, que é o objetivo do direito. Para que serve o direito? Para pacificação e desenvolvimento social. Dentro desse prisma axiológico que é a Constituição, esses valores, você tem a vida ali no ponto principal, você tem um poder judiciário muito bem consolidado. Olha, qualquer violação a essa pauta aqui é o judiciário de forma autônoma, forte, que irá julgar. Né? Mas você também impõe, a partir do momento que você dá essa função tão importante ao judiciário, você também impõe a ele uma inércia, como garantia do cidadão. Ninguém quer ser julgado por um juiz que não seja imparcial. Então retira do poder judiciário situações para que garanta essa imparcialidade. Mas a sociedade não poderia ficar à mercê simplesmente de uma inércia. Então vem o Ministério Público, é o promotor de justiça, é o representante da sociedade, é aquele que de forma ativa, em nome da sociedade... Que vai levar a reclamação da sociedade para o juiz julgar. Para o juiz julgar. A reclamação, no caso, seria o processo questionando a conduta do cidadão que seria errada. Qualquer conduta que viole esses direitos que são importantes. Então, assim, há um desmatamento, uma degradação ambiental, o promotor de justiça, ativamente, através das suas investigações, vai lá para o Estado juiz e fala, olha, o meio ambiente aqui foi degradado, né? Isso aqui é importante para a sociedade. Né? Então, e aí na área criminal, é quando alguém expropria o patrimônio do outro, retira a vida do outro. Então o Ministério Público, essa função do Ministério Público é muito importante. Mais do que um mero órgão acusador, é o representante da sociedade na fiscalização da lei. Por isso que está lá no artigo 129, instituição perene e importante para a defesa da ordem democrática, das instituições, do regime jurídico. É o representante da sociedade, é aquele que, em nome da sociedade, vai falar para o Estado juiz. A lei foi violada.
Sim. nós precisamos Vamos consertar isso aí, né? Vamos consertar isso aqui. A gente percebe que a instituição do Ministério Público, a partir da Constituição de 88, ela tomou forma e força. Sim. E hoje também a gente percebe uma maior participação do Ministério Público na nossa sociedade. Sim. Como que os promotores de justiça veem essa importância e como que a gente consegue, como que os servidores, promotores, o MP como instituição vê essa importância dele na sociedade? Sim. Até voltando à minha fala anterior, quando eu falei da minha mãe, quando eu vi o crescimento da instituição, hoje o Ministério Público, a gente vive um momento único dentro da instituição. Então, de 88 para cá, nós tivemos esse crescimento exponencial da instituição. Nós ganhamos importância no cenário jurídico, ganhamos importância em termos de carreira e ganhamos importância em termos de finança. O Ministério Público, então, ele adquiriu uma autonomia financeira que conseguiu aparelhar, não um aparelhamento de forma pejorativa, um aparelhamento de uma forma de estruturar, que nos elevou a chegar na posição que você falou aí de anos atrás, de sermos a instituição mais confiável. De aparelhar é de ter sua autonomia, de né? ter sua autonomia e suas condições de investigação, de atuação, a ponto que eu acho que aí nós tivemos aí o ápice da exposição da nossa instituição quando a gente chegou no auge da Lava Jato. Sim. Ali então se descortinou o que é o Ministério Público, né? Qual a importância do Ministério Público. E agora a gente está vivendo esse momento de, olha, até aqui nós chegamos, né? Até aqui fomos carregados por toda essa estrutura que foi dotada de 88 para cá. Hoje nós não somos aquele promotor público de antigamente, que somente a gente ouvia falar quando tinha um crime e o promotor ia lá e fazia a questão. Hoje o Ministério Público ele é ator de transformação social, né? Hoje os nossos colegas, eles não só têm uma função dentro dos autos, mas você como advogado, você sabe que hoje o Ministério Público, o promotor de justiça, ele atua muito fora dos autos. Sim. Né? A nossa atuação extrajudicial é uma atuação de transformação social. Né? O caso Brumadinho, nós fizemos um termo de ajustamento de conduta de ressarcimento de R$1 bilhão, sem passar pelo judiciário. Sim. Né? Quantas vezes você vai lá no Ministério Público, sim. né? Vai conversar com o promotor de justiça e a gente deixa o judiciário à parte. Né? Então, ter isso em mente... Interessante em sequência também você falar sobre o acordo de não persecução. Sim. Né? Que é um acordo entre partes. Isso. Né? Que também... assim, que é consequência dessa atuação. Exatamente. Na verdade, veio como consequência no pacote anticrimes aprovado em 2019. É uma evolução social. Né? É uma evolução social por conta justamente da importância que o Ministério Público hoje exerce. Né? O acordo de não persecução penal ele está previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, introduzido pelo pacote anticrimes, e tem como objetivo? Não, ele na verdade ele tem como base, né, como inspiração, Sim. vamos dizer assim, ou como referência, o plea bargain americano. A gente vê em filme americano aquela negociação entre o órgão acusador e o réu. A gente vê no filme o cara na cadeia, o promotor chega lá, confessa que eu te alivio. A casa caiu. Deu ruim. Deu ruim, vamos confessar. Mas você quer escapar? Você quer que dói menos? Exatamente. É mais ou menos assim, mas no direito americano tem muito disso. Então, o Ministério Público de 88 para cá, né, batendo nessa tecla, adquire essa função de transformador social, de ator de transformação social, fora do judiciário. E com isso, né, nós, então, dentro dessa mini-reforma produzida após a Lava Jato, sem adentrar em méritos ou deméritos aqui, foi introduzido esse instituto, que é de extrema importância para desafogar a justiça criminal. Né? O acordo de não persecução penal, que nada mais é? Em alguns crimes, né, crimes até 4 anos, a pena máxima até 4 anos, não cometido mediante violência, não sendo Maria da Penha, esses delitos que antigamente o promotor tinha que oferecer uma denúncia, virar um processo criminal, fazer uma audiência. E, além de tudo, também isso gera uma economia, né? Uma economia
de tempo e de dinheiro. Sim. Né? Dando autonomia ao Ministério Público de um quê? De uma justiça mais resolutiva. Sim. Na verdade, o direito brasileiro, o direito penal brasileiro está passando de um direito penal meramente litigioso para ser mais vanguardista. Não, um direito penal consensual. Por que eu, representante da sociedade, por que eu não posso, em nome da sociedade, fazer um acordo em determinados delitos? Né? A gente começou a perceber isso assim de forma de lei legislativa, legal, com a lei de justiça especial, né, doutor? Sim, 95 para cá. 95. Nós Já tivemos... houve uma abertura para ter um acordo, uma transação, um negócio entre partes. E você começa então a perceber que o que a população quer, mais do que uma justiça primorosa, vamos dizer, não, aquela sentença primorosa, mas que durou 10 anos, né? Porque a justiça tardia, ela não necessariamente é justiça. A injustiça não é justiça. A injustiça, exato. Mas demorou 15 anos. A demora pela justiça. A demora pela justiça. Acarreta a injustiça. Acarreta a injustiça. Pô, eu esperei 10 anos por esse, né? Por essa sentença. Ou então, nossa, eu sou vítima aqui e o sujeito só veio a ser julgado depois de 5, 6, 7, 8 anos. Eu trabalho num processo que já morreram 2 advogados nele. Eu estou morrendo de medo desse processo. Ferroviário, uma ação de indenização dos ferroviários aqui de Ubá. O processo começou em 88. Olha só. 1988. E está em fase final aí de cumprimento de sentença. Olha só. Era o Código de Processo Civil anterior, né, que tinha que abrir um novo processo de execução, agora é cumprimento de sentença, faz o mesmo processo, para quem está nos ouvindo, só continua o processo. Né? E, para você ter uma ideia, isso para mim é uma injustiça. É uma injustiça. Um processo durar 30 anos, igual já passou de 30 anos, infelizmente a gente ainda tem essa questão que sobrecarrega, né, a justiça. E eu acho que... E aí esses acordos, essas transações, visam justamente não deixar isso acontecer. Não deixar isso acontecer. Você faz um acordo com o Ministério Público. Olha, existe esse fato. Você confessa? Então, a partir do momento que a gente confessa, a gente foge, então. Você poderia pegar uma pena privativa de liberdade. Vamos transformar isso aqui numa restritiva de direitos, né? Então, assim, um processo que demoraria 1 ano, 2, 3... A gente faz um acordo, o juiz homologa em 15 dias. Ganha a sociedade e ganha também o sujeito que muitas das vezes tem uma segunda chance. Né? Porque o caráter punitivo do direito penal, ele é um só dos objetivos. Tem a parte de ressocialização, né? De ressocializar, de reintegrar. É o que a gente fala da justiça consensual restaurativa. Mas é o Ministério Público, o órgão que desde 88 para cá, adquiriu credibilidade tal. Aí eu vou fazer aqui a propaganda da minha instituição. Merchan, depois nós vamos mandar um ofício lá para o Ministério Público solicitando a verba de marketing. Mas é a instituição que adquire essa credibilidade, tanto eu sou apaixonado por ela, né? Adquire essa credibilidade de fazer isso pela sociedade. Eu empolgo porque eu realmente ainda tenho você gosta, gosto, né? Eu ainda tenho essa satisfação de exercer. Dá para ver que ser promotor de justiça é uma coisa que está inerente à sua personalidade. Sim. Eu não me via fazer, nunca tive nenhum outro trabalho e nunca me via fazendo nenhum outro trabalho que não fosse. Nunca advogou, não, doutor? Nunca advoguei. Se eu for lá para fazer lei, eu acho que o cara, para ser promotor, tinha que passar para advogado, para ele sofrer um pouquinho. Entendeu? Tipo um purgatório, né? Você tem que pagar o pecado. Né? Vamos purificar você, para você ver o que a gente passa. Depois você sobe. Exatamente. Não, sacanagem. Começou a choradeira. Como começou? Advogado não tem jeito, né? Não tem jeito, ainda mais vai caindo. Assim, então, agora, uma coisa que, assim, saindo um pouquinho desse lado, desde 2019 que eu tô passando uma perda danada, né? Eu tento encher o saco do Bruno, o Flamengo, toma um gol, eu vou lá e pá, manda uma mensagem. Ontem a gente conversando sobre a entrevista, ele manda um print assim, 1-0 Madureira. Eu falo, eu tô fazendo audiência, meu filho. E aí, eu fico um pouco afoito, porque tem oportunidade. O Flamengo toma um gol, eu já mando. Não porque pode eu sei que depois eu vou tomar outra, né?
A fase não tá muito boa, né? Mas ano passado eu sofri com você. Eu gostei muito de ver. Esse Andréas Pereira, assim como o Romário tem uma estátua no Vasco, não podia colocar uma pra ele lá também. O cara decidiu a Libertadores. O cara deu uma Libertadores pra gente. Pro Brasil. Tinha que desfilar em carro de bombeiro. O cara decidiu a Libertadores. E o Flamengo comprou ele, cara. Como é que a coisa tá virando, hein? 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. E ontem ele foi substituído no primeiro tempo. Que bom jogador, hein? Propaganda é a alma do negócio. Nossa, né? Senhora. Ô, Bruno, não tem jeito da gente conversar um papo tão bacana desse em 20 minutos. Sim. É impossível. Eu te enganei quando eu te falei que seria 20 minutos, viu? Mas, assim, qual que é a ideia? Para onde que o Ministério Público vai na sociedade? A gente já falou sobre de onde, como começou, o que ele se tornou. E quais são os horizontes? Para onde que a gente vê, assim, daqui 5, 10 anos, a médio prazo, o que o Ministério Público vai representar na sociedade? Sim. O Guilherme tem uma... Qual que é a progressão disso? É uma pergunta extremamente importante, porque é algo que faz parte do planejamento estratégico institucional do Ministério Público Nacional. Nós temos grandes desafios. Eu sabia disso, mas eu te perguntei. Grandes desafios. Mas, com certeza, a Lava Jato, e a gente pega a Lava Jato como divisor de águas, ela trouxe desafios pró e contras, né? A Lava Jato, ela foi um marco na transformação e na visão da possibilidade que a justiça tem de efetivamente, atendendo os anseios da sociedade, realmente punir grandes criminosos que fazem mal ao patrimônio público desse país, né? Sem criminalizar a política. Não, mas a gente vivia um ambiente de extrema impunidade. Ali foi um divisor de águas. E o Ministério Público como um dos atores ali primordiais. Só que também expôs muita falha, expôs muitas situações que precisavam ser consertadas como qualquer instituição. Na verdade, como qualquer ser humano. O ser humano, o bonito da criação divina é que o ser humano é um ser em constante evolução. Você me conheceu há 5 anos atrás, eu não sou o mesmo Bruno de 5 anos atrás, nem você. Sim. E o Ministério Público também não é. Então ali também ficou exposto fraturas que necessitam ser consertadas, né? Então hoje a gente tem desafios grandes. Um dos principais desafios olha, a autonomia ela traz uma responsabilidade. Então nós temos que aparelhar o nosso sistema de controle dos membros para que isso aqui também não descambe, com uma corregedoria forte, um CNMP forte, né? Porque vaidade também anda junto. Então isso é um desafio, que eu acho que está indo bem. O Ministério Público das instituições que fazem parte da cena jurídica é uma das que mais pune. Pune bem, mal? Pune os seus próprios, os seus próprios, corta na própria carne. Sim. A gente tem exemplo, inclusive, na própria cidade. Tirando isso, nós temos também um desafio que é a retaliação, e é o que eu falo muito bem. Não há receio de falar. Nós vivemos uma retaliação da classe política. Aquela gama de autoridades políticas que se sentiram lesadas, né, punidas, e aqui eu bato firme, 95% das vezes corretamente. Mas é natural, se a gente for pegar como... A gente está falando da Lava Jato, mas se a gente for pegar como parâmetro, por exemplo, operações Mãos Limpas lá na Itália na década de 90, eu tenho até um livro muito bom que chama Operações Mãos Limpas e Operação Lava Jato. Inclusive a Mãos Limpas que serviu de apoio, né, de norte para a Lava Jato. Né? Foi. Se a gente fizer um parâmetro, né, é muito parecido, porque lá também era petroleira italiana, sim, petrolífica, né? E, enfim... E os desdobramentos legislativos e os desdobramentos de ataque ao judiciário, ao Ministério que lá ocorreram, estão ocorrendo aqui. Né? Lá foi na década de 80, né? Na década 90, foi 90, né? O Antônio de Pietro, que era o grande promotor à época, que ficou muito conhecido, né? Então a instituição lá também foi atacada. Então o Ministério Público hoje ele tem nós até abrimos um escritório em Brasília. O Ministério Público de Minas abriu um escritório em Brasília com representantes nossos lá para fazer essa gestão institucional.
Porque há um movimento de enfraquecimento do Ministério Público. Esse é um desafio daqui para frente. Porque enfraquecer o Ministério Público, como enfraqueceu o AB, como enfraqueceu o Judiciário, é enfraquecer a sociedade. E esse movimento, ele vai na surdina. Muitas das vezes, utiliza situações que a própria sociedade não entende, mas que vai minando o Ministério Público e enfraquecendo a sua principal função, que é a defesa dos direitos da sociedade. Então, esse é o grande desafio. O desafio de pegar uma instituição que hoje está grande, está forte, tem muita responsabilidade e muita autoridade, mas dizer assim, epa, vamos aperfeiçoar essa autoridade. Vamos usar esse poder com eficiência, né? Consertando as fraturas, cortando a própria carne. Mas também temos que ter em mente o seguinte, que conforme vamos caminhando, né, como diz o ditado, os cães ladram, mas a caravana vai passando, mas os cães ladram e você tem que ficar atento. Esse talvez seja o principal desafio para o Ministério Público aí para os próximos anos. Você defender suas prerrogativas. Dentro de um movimento prerrogativa natural. É a palavra que o advogado mais gosta de usar. Prerrogativa. Né? As prerrogativas do promotor de justiça, do servidor, elas estão sendo aviltadas e também a gente, do lado de cá, da mesa, né? A gente também vê que prerrogativa é o principal... A prerrogativa, na verdade, eu gosto de dizer, não é um direito do profissional. Sim, da profissão. E também da sociedade. Também. Porque se eu, como representante do meu cliente, o Dr. Bruno como representante da sociedade enquanto Ministério Público, se a gente não consegue fazer o nosso serviço, se a gente é impedido ou atrapalhado de exercer no futuro, quem está perdendo é o nosso cliente, é a sociedade, que é o seu cliente, né? Que é o cidadão. Como se fosse o cidadão. Então a questão da prerrogativa, a gente percebe que ela vem sendo aviltada. Estão tirando as nossas questões profissionais, as nossas formas de exercer a profissão. Sim. Isso pode ser desde uma reclamação de um advogado no balcão da secretaria que não conseguia ver um processo, como também essa forma de minar o profissional publicamente, legalmente também, com projetos de lei que tentam diminuir a autuação social. Né? Falando nisso, assim, até vou aproveitar, lembrei estava lendo um livro e é muito interessante. Fala sobre o critério dicotômico do direito. Vai muito nisso aí. O direito ele serve, claro, para poder garantir a paz social ali, garantir a segurança, e todo aquele que sai fora dessa pauta, ele é punido. Mas o direito também serve para proteger o cidadão do Estado. Então, assim, eu sou o Estado, mas a minha atuação ela não pode ser digna de crédito se eu atuar em nome do Estado, eu também não garanto ao seu cliente a dignidade dele também se defender. Sim. Dele exercer a cidadania através de um advogado, exercer a cidadania através de expor as suas razões, porque se não fosse, não é justiça. Né? É uma justiça que esmaga, não é justiça. A justiça ela tem que ser cidadã. E existe paridade. De um lado está o Estado, mas o Estado que também olha a outra parte e fala... pode falar. Eu te dou o direito. Esse mesmo direito que vai te punir ou não, te protege de mim. Sim. O direito tem que proteger o cidadão da mão tirânica do Estado. Essa é a dicotomia. Esse é o caráter dicotômico do direito. A partir do momento, eu sou Estado e exerço o direito, mas você é cidadão e você também exerce o direito contra mim. Porque senão vira tirania. Sim. Então, a advocacia ela é extremamente importante. Tem que ter um contrapeso, né? Tem que ter um contrapeso. Ali está um cidadão. Né? E isso, para a gente ter um país que a gente possa dizer que é um país que respeita, um país democrático, isso aí é fundamental. Sim. É fundamental. E aí passa por uma transformação de todos. Nós temos que entender que promotor de justiça, juiz, delegado, advogado, defensor, todos estão ali com um único objetivo: dar à sociedade segurança jurídica eficiente.
que todos ali têm como destinatário final o cidadão. E eu também sou cidadão, eu também levo ao judiciário os meus problemas, né? Então eu também quero que quando eu levar ao judiciário os meus problemas como cidadão, eu tenho esses respeitos, Sim. eu tenho essa dignidade, né? Então, ao invés da gente olhar o sistema jurídico como ilhas, eu sou promotor de justiça, sou uma ilha. Você é advogado, estou aqui na OAB. Não, nós fazemos parte do mesmo destinatário final, que é o cidadão, aquele que clama por uma justiça. Por trás da denúncia ou da ação movida pelo Ministério Público, e por trás da ação movida pelo advogado ou pela defesa, tem um nome. Tem uma pessoa. Isso. Tem um CPF ou um CNPJ, né? Que tem. Tem uma pessoa. Uma pessoa que tem seus desafios, né? Tem a sua história. Então, o destinatário. Primeiro, assim, o produto final e o destinatário é o cidadão. Mas o produto final tem que ser uma justiça eficiente e tem que ser uma justiça célere. Sim. Justiça sem celeridade não é justiça. É o caso do processo de 30 anos. Você está falando isso? Não, acabou a justiça ali. Ali não tem justiça. Pode ter. Ali, interessante, eram pessoas aposentadas buscando uma revisão da aposentadoria. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Os filhos, muitos morreram, tem neto recebendo. Vamos supor que o objetivo ali, o objeto da causa fosse X. Sim. Mas se há 5 anos atrás se pudesse ter uma solução célere para se ganhar meio X, era mais justo. Sim. Essa que é a justiça consensual. Exato. E eu vejo alguns clientes que chegam e falam assim, mas agora não importa, meu pai não está aí para aproveitar o que era dele. Exato. Então isso é uma injustiça. Então, ali é o exemplo de que a justiça falhou. Falhou. Doutor, se deixar a gente fica aqui até... A gente abre uma cerveja, pena que não é final de semana, não dá, tem que trabalhar. Se deixar a gente vai até mais tarde, mas foi um prazer te receber eu que aqui. Eu agradeço. Na nossa casa, na Donai Web Rádio TV. Apresentar, não precisa, mas apresentar a pessoa do promotor para a sociedade. Porque o promotor indo no fórum, chegando lá de terno, gravata, fazendo suas sustentações, a gente tem uma visão do profissional. Mas também a gente precisa, enquanto sociedade, se aproximar da sociedade, né? Sim. E esse é o nosso objetivo aqui, trazer o amigo. Tenho o prazer de falar que o Dr. Bruno é meu amigo. Recíproco. E então a gente poder mostrar isso, para que a gente sabe que muitos estudantes estão assistindo nossos programas. A gente tem 2 faculdades aqui, isso também pode servir até de orientação, de norte, porque a gente às vezes tem uma visão longe do promotor. Sim. Quando a gente consegue se aproximar da pessoa, a gente consegue até às vezes gostar ou desgostar, mas aí primeiro a gente consegue saber. Ter conhecimento. Né? Ter conhecimento, para aí a gente pode analisar. Eu quero ir para esse lado, eu quero para o outro. Sim. Então foi um prazer te receber aqui. Agradeço o seu tempo, agradeço a disponibilidade. Um grande abraço. Obrigado, eu agradeço a Dona e eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, um abraço. Obrigado, doutor.